Capítulo 2. Histórias de guerra, antecedentes e motivos. Dizem as más línguas que usuários e desenvolvedores estão em guerra desde a aurora dos tempos. No batalhão dos usuários, considere os clientes, os solicitantes, os demandantes, os contratantes de sistemas de informação, ou seja, o povo que representa o ponto de vista das necessidades de aplicação do sistema. Qualquer pessoa que determina requisitos funcionais para um software, interage com o sistema e espera um resultado de valor observável produzido pela sua execução. Já nas tropas dos desenvolvedores, temos os programadores, os analistas de sistemas, o pessoal da TI, os caras da informática, ou seja, a turma que tem por função realizar estudos de processos a fim de encontrar o caminho mais racional para que a informação seja processada e implementar as soluções encontradas, transcrevendo-as de forma que o computador possa executá-las. E os eles são sempre as tais das demandas, as bem-ditas solicitações, necessidades, requisitos para os sistemas, ou seja, as condições ou possibilidades que o sistema precisa atender ou ter para satisfazer um contrato, um padrão, uma especificação ou outro documento formalmente estabelecido. Pois é aí que a encrenca começa. Tanto faz se for para desenvolvimento, adaptação, customização, alteração ou só um ajustezinho. Quem vive essa realidade profissional se envolve numa guerra que vem de muito tempo. Tudo porque não se encontra o santo grau, quer dizer, o entendimento compartilhado. Acredito que as pessoas que estão ouvindo este livro conhecem sistemas de informação. Ora, são os sistemas, aquelas coisas formadas de partes coordenadas, interligadas, interdependentes entre si, que estão constantemente interagindo. E são de informação, que lidam com dados. Coletam, armazenam, recuperam, relacionam, transformam, processam, comunicam, disseminam, distribuem, integram, enfim, tornam os dados úteis e efetivamente informativos. Em palavras mais simples, são o software e o hardware. A definição tradicional vocês sabem, hardware é a parte que tu chuta e software é a parte que tu xinga. Eles servem, ou pelo menos deveriam servir, como ferramentas úteis e importantes para inúmeras finalidades, incluindo facilitar a gestão, a coordenação, o controle, o planejamento, a análise e as decisões para pessoas e organizações. De modo geral, o objetivo dos sistemas de informação é atender demandas e necessidades, ou seja, idealmente, resolver os problemas do ambiente dos usuários. Diferentemente do que talvez muitas pessoas imaginem, os sistemas de informação não surgem do além, por um passe de mágica de um desenvolvedor. Eles se originam de um processo de desenvolvimento de sistemas. As empresas que necessitam de sistemas executam projetos para isso, engajam desenvolvedores e definem as suas demandas. Mesmo que as empresas comprem os chamados softwares de prateleira, aqueles que já são vendidos prontos, cheios de funcionalidades, eles muitas vezes precisam ser customizados e precisam de integrações, geralmente feitas por desenvolvedores. Antes que a maldita guerra do desenvolvimento alcance o nosso texto, o nosso audiolivro, acho bom deixar claro do que é que nós estamos falando. Processo de desenvolvimento de sistemas, análise de requisitos, entendimento compartilhado. Afinal, definir os conceitos é sempre uma boa ideia, especialmente se queremos que as pessoas entendam a nossa mensagem. Então, processo de desenvolvimento de sistemas de informação. É um método de trabalho estruturado em etapas, análise, projeto, codificação, teste, implantação, manutenção, que objetiva produzir sistemas para uma aplicação em geral. É um conjunto de etapas, métodos e técnicas que envolvem pessoas para o desenvolvimento e manutenção de um sistema de informação e os seus artefatos associados, tais como planos, requisitos, documentos, modelos, códigos, casos de teste, manuais, entre outros. O que é o levantamento e a análise de requisitos? A fase inicial do desenvolvimento de sistemas de informação, que é quando o analista de sistemas tenta entender as necessidades dos usuários e da organização para um determinado sistema. Essa etapa envolve o entendimento do domínio do problema a ser resolvido, da solução a ser desenvolvida, do domínio do negócio, das necessidades e das restrições envolvidas. A transformação desse conjunto de necessidades em um modelo conceitual é a especificação de cada requisito. E entendimento compartilhado? É o processo que ocorre quando os indivíduos se comunicam sobre um assunto e então têm o mesmo entendimento sobre o assunto. Todo o processo de desenvolvimento de sistemas depende imensamente da interação e da criação de entendimento compartilhado entre usuários e desenvolvedores. No processo de desenvolvimento de sistemas, os principais fatores são técnicos, relacionados às ferramentas do sistema e sua operação, e fatores humanos, as relações interpessoais, a comunicação, o diálogo e o ambíguo versus inequívoco. Considero importante destacar que é essencial para toda essa pesquisa a distinção entre o que é ambíguo e o que é inequívoco. Ambíguo é o que se pode tomar em mais de um sentido, que é equívoco, indeciso, duvidoso. E o que é inequívoco? É o que não há equívoco, é o que é claro, que é inconfundível. E aqui que começa toda essa guerra. Vejamos o que diz a teoria. Os livros-texto mostram diversos exemplos de processo de desenvolvimento, incluindo modelos iterativos, incrementais para análise, projeto e construção de sistemas, organizados numa série de pequenos mini-projetos ou iterações. Existem os UML Components, o Rational Unified Process, metodologias de desenvolvimento de sistemas digitais tradicionais, como o modelo cascata, o RID, prototipação e outras conhecidas como metodologias ágeis, como Extreme Programming e Scrum. Esses métodos e modelos surgiram para melhorar a qualidade do resultado e garantir o sucesso do processo, pois ele depende muito da interação entre usuários e analistas de sistemas. E a habilidade de aprimorar esse processo pode significar ganhos monetários, ao construir o sistema corretamente já da primeira vez. Entretanto, e sempre existe um entretanto, por causa de mal-entendidos e de mudanças nas necessidades do usuário,
Sabemos que os sistemas acabam ficando constantemente sujeitos a reprojetos, que podem custar caro, e o que geralmente causa mal-estar entre usuários e desenvolvedores e analistas de sistemas. O chamado ciclo de vida de um sistema de informação mostra que a atividade principal dos profissionais de informática é a transformação de uma parte do ambiente do usuário em um conjunto de modelos ou descrições da realidade. Dele se deriva o modelo das necessidades dos usuários, que depois se transforma em um modelo conceitual, que é a especificação dos requisitos. Depois, então, se deriva o modelo programado, que é o software, que vai constituir o sistema automatizado que foi solicitado. Mas, na prática, esse ciclo de transformações às vezes se torna uma versão profissional daquela brincadeira infantil telefone sem fio. A exemplo de qualquer outra atividade que sirva para elaborar um produto, o desenvolvimento de sistemas necessariamente passa por essa fase inicial de definição do que deve ser produzido, ou seja, as características, propriedades e descrições do que o sistema deve ou não deve fazer, ainda sem dizer como deve ou não deve ser feito. Essa fase da modelagem dos requisitos tem como base os levantamentos feitos junto aos clientes e usuários para a declaração dos requisitos, a descrição, a verificação da necessidade e a consistência do requisito. Depois, é fundamental a negociação e esclarecimento de ambiguidades e divergências, envolvendo debates com os usuários e análise de viabilidade de executar as demandas. Há quem recomende a parceria entre desenvolvedores e usuários antes mesmo de um projeto de desenvolvimento de sistemas iniciar, pois isso pode limitar os riscos relacionados ao projeto. Esse levantamento deve produzir um conjunto de requisitos bem definidos, claros e principalmente em concordância com o que foi solicitado e o que foi proposto, para atender às necessidades de desenvolvedores e de usuários. O resultado desse levantamento e análise de requisitos, a especificação do sistema a ser construído, precisa ser completa e consistente, pois isso é uma condição indispensável para o adequado desenvolvimento de qualquer sistema. Mas na prática, existem diversas abordagens para o levantamento e a modelagem dos requisitos. Algumas fazem uso de templates textuais para a descrição dos requisitos, outras utilizam diagramas e extensões da Unified Modeling Language, UML, outras usam construção e definição de léxico e aspectos, e também existem diferentes técnicas de levantamento de requisitos, como entrevista, leitura de documentos, questionários, análise de protocolos de trabalho, participação dos usuários, cenários, observação do processo de trabalho, reuso de requisitos e prototipagem. De maneira geral, a comunicação é fundamental para a troca de experiências, para informações e conhecimentos durante o processo de desenvolvimento de software. Na prática, de fato, a aplicação da técnica de efetiva participação dos usuários é a que traz melhores resultados e é a mais defendida, pois permite a troca de conhecimentos técnicos entre usuários e desenvolvedores, o que faz com que a linguagem de comunicação fique mais fácil e contextualizada. Isso ocorre porque quanto maior é a qualidade e a fluência da comunicação entre os envolvidos no processo de desenvolvimento, maior é a tendência de satisfação com o sistema e menores são os índices de retrabalho e adaptações. Vários autores que eu pesquisei dizem que é durante a fase de levantamento de requisitos, e não mais tarde, que o analista deve entender completamente as expectativas dos usuários e as metas do sistema. Com os requisitos apropriados, o restante do processo pode seguir e levar ao sistema final. A própria satisfação com o resultado da elaboração do sistema está diretamente relacionada à comunicação, pois as falhas no diálogo ocorridas na fase de desenvolvimento ocasionam problemas no produto final, e até a confiabilidade da definição dos requisitos depende disso. Estão entre os principais riscos no desenvolvimento as mudanças de escopo e objetivo, a falta de envolvimento adequado do usuário, os requisitos mal definidos ou mal entendidos e o escopo ou objetivo obscuros ou equivocados. Nesse sentido, os problemas encontrados e não resolvidos a partir da fase de levantamento de requisitos podem piorar durante o resto do projeto. E assim, uma fase de levantamento de requisitos incompleta pode impedir a conclusão bem-sucedida do restante do processo de desenvolvimento. Portanto, a interação entre as pessoas é fundamental, pois os ruídos existentes na comunicação podem ocasionar equívocos ou erros de compreensão que podem comprometer todo o processo de desenvolvimento do sistema. Na prática, essa é uma fase extremamente difícil, e é também uma das fases com menos suporte de todo o projeto. A lei de Murphy é implacável. Mesmo com a variedade de técnicas disponíveis para levantamento e especificação de requisitos, continuam existindo muitos problemas para os desenvolvedores enfrentarem na execução dessa tarefa. Vários autores afirmam que ainda existem muitas dificuldades associadas à falta de entendimento entre usuários e desenvolvedores. Alguns problemas são que os requisitos não refletem as reais necessidades dos envolvidos, podem ser inconsistentes ou incompletos, não existe um perfeito entendimento entre os envolvidos, tendo como resultado a insatisfação do principal e o interessado, que é o usuário. Outros problemas são o conhecimento do domínio do negócio, que está espalhado por diversos meios. Os usuários não sabem exatamente o que fazem, do que precisam e o que querem que seja desenvolvido. Nesse mesmo sentido, surgem problemas quando os envolvidos não se envolvem tanto assim, seja por seu tempo escasso ou até mesmo pelo desconhecimento do negócio. A variedade e a complexidade dos requisitos, as limitações humanas e a dificuldade de comunicação entre usuário e analista são as principais causas dessas dificuldades. Assim, boa parte dos problemas enfrentados durante o desenvolvimento dos sistemas está centrada no envolvimento de pessoas, as quais são integrantes de todo o processo, seja como desenvolvedores, seja como clientes ou usuários da tecnologia. Na prática, o problema são sempre as relações entre as pessoas. Os sistemas de informação são tratados pelo pessoal da pesquisa e da prática de diversas áreas: informática, administração da informação, tecnologia da informação, gestão da TI, engenharia de produção, engenharia de computação, ciência da computação. Entretanto, sempre tem um entretanto,
Mesmo depois de várias décadas de pesquisa sobre a melhoria do levantamento de requisitos, uma comunicação pobre ou propensa a erros entre o usuário e o analista ainda é um dos principais problemas. Desde o trabalho que apresentou a chamada original para melhorar a comunicação entre o usuário e o analista, essa necessidade permaneceu forte, especialmente no que tange a criação de entendimento compartilhado entre usuário e desenvolvedor. Para alcançarmos o entendimento compartilhado, precisamos consertar durante a comunicação quaisquer interpretações erradas ou comunicações erradas. Os problemas para alcançar um entendimento compartilhado podem ser devidos à interpretação errada da comunicação verbal, interpretação errada da comunicação não verbal ou falta de comunicação, principalmente. Outras barreiras para o entendimento são a falta de capacidade de absorção, a ambiguidade causal e as dificuldades de relacionamento, além da falta de confiança mútua, diferenças culturais, vocabulários, quadros de referência, ideias limitadas sobre o que é o trabalho produtivo e intolerância com erros ou com necessidade de ajuda. Todos itens subjetivos. Na prática, as pessoas. Vários trabalhos de pesquisa recentes que eu investiguei contemplam abordagens como avaliação da eficiência do processo sob a perspectiva da gestão de projetos, tempo, custo, retrabalho, ou da perspectiva da satisfação do usuário com o resultado final, preocupações da engenharia e da administração. A proposição de técnicas de trabalho ou frameworks para desenvolvimento de sistemas que possam melhorar algum aspecto problemático do processo, são preocupações da engenharia e da computação, e tentativas de quantificar e relacionar aspectos conceituais que possam consistir em fatores de risco para o processo, que são preocupações da administração. Por exemplo, fatores críticos de sucesso ou falhas nos projetos de software, como a clareza nos requisitos, a especificação e os requisitos incompletos e mudanças em requisitos. Outro fator é a importância do papel do usuário como agente de construção do sistema e o desgaste da relação entre a organização e os fornecedores terceirizados, que é o que de fato ocorre na prática. A importância do entendimento compartilhado entre usuários e desenvolvedores no processo de desenvolvimento de sistemas foi constatada por diversas pesquisas, seja na área de administração, como nas áreas de engenharia de produção, tecnologia de informação, informática e ciência da computação, por meio de publicações na forma dos livros-texto, das teses, das dissertações ou artigos. Essas pesquisas frequentemente mencionam algum aspecto relacionado ao entendimento compartilhado, seja citando problemas decorrentes da falta de comunicação durante o processo, ou recomendando a boa comunicação para o adequado andamento do restante do processo de desenvolvimento de sistemas. Tudo indica que é altamente recomendável a construção gradual e incremental do entendimento compartilhado entre usuários e desenvolvedores envolvidos. Por exemplo, na especificação de requisitos a partir do conceito de processo de trabalho. Com uma grande distância entre o mundo do negócio e o da informática, então a mediação entre os dois deve ser feita por profissionais de negócio que se aproximam do mundo da informática, os analistas de negócio, e por profissionais de informática que se aproximam do mundo dos negócios, que são os analistas de sistemas. Mas na prática, às vezes, esses papéis não são representados por ninguém. Nas pesquisas que eu fiz, os trabalhos técnicos da engenharia, da produção, da computação, que apresentam métodos e técnicas, como os livros-textos de engenharia de software e modelagem, e os trabalhos de pesquisa que propõem frameworks para o uso prático, assim como os trabalhos da administração como um ponto de vista do usuário, todos recomendam a participação efetiva do usuário nas definições dos sistemas, pois consideram esse um fator de ampla influência na satisfação do próprio usuário. Além disso, as pesquisas apontaram a dimensão da subjetividade e da comunicação em, por exemplo, trabalhos sobre a dimensão subjetiva subjacente ao processo aparentemente técnico e objetivo, a inabilidade de relacionamento interpessoal e a falta de compreensão mútua nas relações técnico-profissionais entre usuários e desenvolvedores, alguém já percebeu? A comunicação como inter-relação de informações, que são elementos fundamentais nas inter-relações sociais, e o papel de prestígio do usuário na Extreme Programming. As abordagens desses trabalhos de pesquisa, por exemplo, mostram a necessidade de novas investigações que procuram explicar fatos e realidades de temas à luz de teorias organizacionais, não se limitando à simples menção de modelos, como é comum, especialmente nas áreas científicas mais técnicas. As abordagens adotadas nessas pesquisas são voltadas para a eficiência e correção do desenvolvimento, apontando recomendações técnicas e boas práticas para a solução de eventuais problemas, embora pareça que poucas empresas e profissionais as apliquem de fato. Indicações desses estudos me fazem refletir que entender a dinâmica das relações humanas subjetivas nas organizações tem o potencial para auxiliar na compreensão do assunto e para auxiliar usuários e desenvolvedores a alcançar o entendimento compartilhado. Por isso, acredito que as pesquisas mais aprofundadas sobre a dinâmica processual das relações humanas nas organizações podem nos ajudar a compreender melhor o assunto e ajudar usuários e desenvolvedores a estabelecerem entendimento compartilhado. Como o tema entendimento compartilhado entre usuários e desenvolvedores está muito presente na minha prática profissional diária, constatei que buscar respostas para o como e para o porquê do processo se dá, nessa dinâmica repleta de problemas de compreensão, poderia ajudar a identificar como o processo se desenvolve. Acredito que essas questões precisam de respostas científicas, que ajudariam os usuários, os desenvolvedores e os gerentes de projeto na compreensão da dinâmica do processo, para que na prática todos tenham conhecimentos e condições de agir sobre as causas dos problemas, não apenas sobre seus efeitos. Acredito mesmo que a teoria é indispensável para dar significado aos fatos, que sem ela não teriam sentido algum. Ela explica os aspectos da realidade em estudo e permite interpretar os fatos, o que oferece abertura de perspectiva para futuras pesquisas. Por isso, proponho, no próximo capítulo, uma solução diplomática para essa guerra,
Uma abordagem que, segundo a teoria, deve funcionar.